Bem-vindos a mais um episódio dos Bastidores do Sucesso. Então, começar sempre por agradecer o patrocínio aqui muito importante da On Air Podcast. Sem eles nada disto seria possível, não poderia trazer aqui os meus convidados, como vocês sabem. E hoje tenho aqui também uma pessoa conhecida, eu acredito maioritariamente dos portugueses e não só. É uma pessoa que eu conheci recentemente, não posso dizer que é um grande amigo, mas é uma pessoa que se está a tornar amiga, é uma pessoa que agora, neste caso, por acaso, está na minha área também é investidor imobiliário, mas vocês conhecem, não é do imobiliário, vocês conhecem-nos das vossas televisões, vocês conhecem dos estádios de futebol, e eu quero agradecer desde já ao Miguel Garcia por este bocadinho de estar aqui comigo e ter aceito o convite. Obrigado, Miguel. Está bem? Obrigado também, Eu sei que também tens a tua agenda muito atarefada, é como a minha, mas obrigado por este bocadinho, que acho que é importante também a tua história, e foste uma das histórias que eu logo primeiramente me lembrei de trazer para o podcast. Obrigado por isso. Obrigado mais uma vez, Rui. Espero aqui contar aqui a minha história, que eu acho que é interessante. Boa, vamos ver então aqui as histórias, porque acredito que são mais que histórias, é a história dele que tem dividida em vários capítulos, mas eu queria começar lá por trás. Mas antes disso eu faço sempre uma coisa aos convidados, prego sempre uma partida, não é uma partida, é uma brincadeira séria. Hoje em dia fala-se muito em tecnologia, não é? Tecnologia para aqui, tecnologia para ali, acabamos por não conseguir viver sem isto, não é? Verdade. Acordamos, estamos a pegar nisto, deitamos, estamos a pegar nisto, enfim, vale o que vale, e não conseguimos fazê-lo a dormir ainda vai haver alguém que vai conseguir fazer algo desta nova tecnologia, e quando estivermos a dormir isto vai fazer tudo sozinho. Bem, vamos ver o que é que o ChatGPT diz do Miguel Garcia. Bora lá, força. Se houver aqui alguma coisa, eu digo sempre isto também, se houver alguma coisa que não esteja bem, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dele. Bem, então, nasceu em Moura, Alentejo, a 4 de fevereiro de 1983, bem mais novo do que eu, hein? Iniciou-se no futebol no Moura Atlético Clube, antes de, aos 14 anos, ingressar na formação do Sporting Clube Portugal. Correto. Embora tenha começado como avançado e médio defensivo, acabou por se firmar como lateral direito durante o torneio Toulon em 2003. Exatamente. Eles sabem tudo. Eles sabem tudo. É impressionante. Bem, posto esta parte do sucesso do Miguel, e como vocês todos o conhecem, e principalmente no Sporting, não só, não é? No Sporting, no Braga, assim, equipas lá fora também, não quero falar disso. Eu quero que aquela primeira pergunta, que é sempre a mais desafiante, que é: quem é o Miguel Garcia? Miguel Garcia, como o ChatGPT diz, nasceu em Moura, teve uma infância em Moura com muita liberdade, com muitos amigos, e isso custou-me muito depois a minha mudança para Lisboa aos 14 anos. Foi um choque muito grande, ainda não havia telemóveis, sair perto da minha família e dos meus amigos, foi muito complicado essa fase, e depois foi uma adaptação aos poucos que acabou por correr da melhor maneira, porque o meu sonho, desde miúdo, era ser jogador profissional de futebol, e consegui, com muito esforço e com muita dedicação, consegui atingir esse objetivo. Como é que era? Falaste aí que tiveste uma infância boa, não é? Muito boa. Com muito amor, com muito carinho dos teus amigos, eras subejamente conhecido e brincalhão também, conforme todos os jovens o são, não é? Quer dizer, ou pelo menos deveriam ser, mas noutros tempos, não é? Estamos numa época um bocadinho diferente. Como é que era o teu ambiente onde cresceste em Moura? Como é que era o ambiente? Como eu te disse, com muita liberdade, principalmente. Hoje em dia é muito difícil, principalmente aqui em Lisboa. Em Moura é uma cidade muito pequena, uma cidade onde deixávamos a bicicleta à porta de casa, onde íamos a pé para todo o lado, e principalmente com aquele núcleo de amigos que ainda hoje falamos com muita frequência. Eu sempre gostei de futebol, eu jogava vôlei lá em Moura, mas os meus pais só me chamavam para jantar, porque ou estava a jogar futebol, ou estava a brincar às escondidas, ou estava a andar de bicicleta por Moura. Uma infância diferente de hoje, não é? Hoje é muito difícil. Bem desafiante. Tens assim alguma memória marcante de infância que esteja ligada ao futebol e que te tivesse permitido sonhar ser jogador profissional de futebol? É assim, todos os jovens ali em Moura, o desporto em que quase todos fazem é o futebol, não é? Porque não há muita variedade de, por exemplo, handebol, hóquei de patins.
temos o futebol, temos o vôlei, não me recordo assim outro, o ténis também, mas não há muito por onde escolher. E então os meus pais tinham um café em Moura e estava sempre a dar futebol, e eu comecei a gostar bastante de futebol. Jogava futebol em casa, jogava futebol com os meus amigos na escola, jogava em todo o lado. E essa parte fez-me crescer a gostar de futebol e cada vez mais a andar sempre com uma bola debaixo do braço e a convidar amigos para jogar futebol. E nessa altura fui jogar para as escolinhas do Moura. Isso com que idade, mais ou menos? 8 anos, 9 anos. E esse interesse fez-me crescer também enquanto miúdo, enquanto jogador. E quando fui do Moura chamado à seleção distrital de Beja, aí sim, despertou-me ainda mais o interesse, e aí vi também que tinha algumas capacidades, e a partir daí fui sonhar e dedicar-me. Quem sonha conquista, como costumam dizer, não é? Se tu tens assim algum episódio que tu queiras contar da tua transição, neste caso, ou melhor, na realidade qual foi o momento em que tu, já disseste que houve ali aquele clique, começaste a perceber que isto é importante, estar aqui na seleção distrital, etc, etc, mas qual foi aquele momento em que tu disseste, não, eu vou ser jogador profissional de futebol? Esse momento foi mais já aos 18, 19 anos. Foi aos 18, 19? Sim, 18, 19 anos. Porque mesmo a transição de Moura para Lisboa, quando saí de Moura para o Sporting, eu tive vários colegas depois mesmo no Sporting que depois acabaram por ser dispensados, regressaram para as suas terras, para os seus antigos clubes, e nessa altura é tudo uma indecisão se vai chegar lá acima ou não. Quando eu digo lá acima é a equipa principal. E ali nos 18, 19 anos, quando fui dos Júniors para a equipa B, aí foi mais um passo importante na minha carreira. Foi um passo em que, ok, se já estou aqui na equipa B, pelo menos segundas B, segundas divisões, em princípio vai dar. Vai acontecer. Depois, quando dás o salto da equipa B para a equipa principal, aí é uma consolidação já que vais ter uma carreira de jogador profissional de futebol. Quem era o teu ídolo na altura? Os meus ídolos, quando tinha 11 anos, eu tenho lá no Jornal de Moura, era o Figo e o Van Basten. que hoje já, obviamente, já estiveste com eles e é uma... Figo, sim, com o Van Basten. Não. É uma sensação um bocadinho diferente, não é? Tipo, aquele é o meu ídolo, depois de repente vês-te a jogar. Chegaste a jogar ao pé dele? Não, já tinha saído. Joguei contra ele, exatamente. Sporting Inter de Milão, ele estava no Inter e estive com ele. Muito giro. Olha, vens para Lisboa e já disseste que é uma fase desafiante, não é? Porque é uma habituação diferente, é um ambiente diferente, a tua rotina é diferente. Conta-nos lá como é que foi essa história, porque as pessoas têm a ideia de que tudo é fácil, é fácil, e não é. Claro que não. Tu gostas daquilo que fazes, não é? Obviamente, sem dúvida alguma, e tu tinhas um objetivo muito forte lá na frente, que era ser jogador profissional de futebol, e sonhavas ser chamado à equipa A, mas não foi bem assim, claro, com estalar de dedos, não é? Conta-nos lá essa parte. Sim, saí de casa com 14 anos, eu pensava que ia ter se calhar mais ou menos a vida parecida que tinha em Moura, não é? Mas totalmente diferente. Eu na altura até fui viver para a casa de uns tios meus no bairro da Encarnação, então tinha que apanhar 2 autocarros porque eu estudava em Telheiras. Então eu apanhava o 83 e depois o 47. Saí de casa mais ou menos às 7 da manhã, ia para a escola, depois ia almoçar ao estádio Sporting, regressava para a escola, ia treinar, ia jantar e voltava do jantar 9h30, 10 horas, outra vez os 2 autocarros para trás, chegava a casa 10h30, 11 horas, todos os dias, sozinho, com 14 anos, é duro. Eu agora tenho um filho com essa idade e não sei se ele conseguia fazer isto que eu fiz, sem telemóveis, sem... Foi um ano e meio neste registro com muito sacrifício. Eu lembro-me, eu vim para Lisboa em agosto, eu em dezembro, quando fui para Moura para o Natal, já não queria voltar. A sério? Eu disse, vamos fazer, para já não vou. Era isso que eu te ia perguntar a seguir, se alguma vez neste processo tu pensaste em desistir?
Claro, passa sempre pela cabeça. A minha mãe ligou ao treinador a dizer que eu já não queria ir porque gostava muito, estava sozinho, porque tive que fazer novos amigos, tive que adaptar-me à vida, por exemplo, na casa dos meus tios, que me ajudaram bastante, o pessoal do Sporting também ajudou-me bastante, mas não era a mesma coisa. Só que a minha mãe falou com o treinador, não, Miguel tem que vir, aquele é bom jogador e nós vamos apostar nele. E acabei por regressar. Depois, passado 1 ano e meio, 2 anos, já tinha amigos, não é? Amigos da equipa, colegas, que estudavam também na mesma escola, e acabou por ser um bocadinho depois mais fácil. A partir dos 16 anos, eu já gostava de ficar em Lisboa, porque eu aos 14 e aos 15, quando tinha um dia e meio de folga, eu apanhava o autocarro para Moura. E às vezes, não havia autocarros para Moura, apanhava para Évora e a minha mãe, ou o meu pai, ou os meus tios iam-me buscar. A partir dos 16, às vezes podia ir para Moura, mas já queria ficar em Lisboa, então já a adaptação estava a ser muito mais fácil. Esta é a parte que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém valoriza, que é os tais bastidores para se chegar lá acima, que é com muito trabalho, e na altura, és mais novo que eu, como é óbvio, mas na altura era completamente diferente daquilo que é hoje, não é? Hoje um telemóvel é uma distração, ou seja, hoje há muito mais distrações na realidade do que naquela altura havia. Sim. Então o foco também era mais fácil de se conseguir do que aquilo que é hoje, não é? Eu penso que sim. Na altura não havia telemóveis, eu falava com os meus pais e a cabine telefónica, dia sim, dia não. Era mais fácil focar-me naquilo que eu queria, que era os treinos. Eu lembrava-me, eu levantava-me, fazia 50 flexões. Hoje em dia uma pessoa levanta-se e olha para o telemóvel a ver se tem e-mails e WhatsApps. Antigamente não, eu tinha sempre, vou-me levantar, tenho que treinar já antes de ir para a escola, fazia agachamentos, flexões. Antes de dormir fazia exatamente a mesma coisa, porque não havia as tais distrações, não havia telemóveis, eu não tinha computador, então o tempo que eu passava era na escola, no treino, e depois chegava a casa era mesmo para descansar e para dormir. O que é que eu vou-te já lançar este repto, mas o que é que tu diria? Nós sabemos hoje que os jovens, e tu tens um filho com 14, e portanto os jovens hoje vivem muito numa época, aliás todos nós vivemos numa época muito de imediatismo, que é eu quero agora. Não é amanhã, não é depois, não é para a semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, é agora, não é? Que sugestão é que tu darias já aqui de repente a um jovem que neste momento está... Olha, por exemplo, o meu sobrinho assinou agora pelo Casa Pia, tem 16 anos. E eu sei que ele é bom jogador, não estou a dizer isto acho que publicamente pela primeira vez, mas há muitas distrações, não é? Eu sei que ele é focado nos treinos, ele é focado na alimentação, mas vive-se muito na época do eu quero agora, eu queria jogar no Benfica agora, eu queria jogar no Sporting agora, ou quero no Braga agora. O que é que tu tens, que sugestão tu darias a estes jovens que provavelmente podem estar aqui a ouvir a nossa, ou aos pais dos jovens que podem estar aqui a ouvir a nossa conversa? Que o importante é, ele tem esse sonho de chegar um dia a um grande, não é? Sim. Então é passo a passo, é focar-se agora onde está, principalmente ser titular. Se for avançado é tentar marcar golos, fazer é defesa. Pronto, ser defesa é tentar ganhar jogos, não sofrer golos, continuar sempre a trabalhar, tentar jogar o máximo possível de jogos, e porque hoje em dia temos olheiros por todo o lado, há vídeos, os telefones fazem tudo, não? Hoje em dia há tudo, e se ele for muito bom e tiver gosto pela profissão, e for um bom trabalhador, eu acho que vai ser consequência. vai ter sua oportunidade. Mas o importante nessa idade é principalmente a escola, não é? Que ainda tem 16 anos, não a escola, porque o futebol é uma incerteza, principalmente acabar o 12º ano, e nessa altura, com 18 anos, ele já consegue mais ou menos ver onde é que está, se continua no Casa Pia, se está num clube um bocadinho de um patamar acima, e é ter um acompanhamento principalmente em casa. Acho que os pais são muito importantes nestas idades, porque quem não tem um acompanhamento em casa é muito difícil. Há muitos jogadores que se perdem com muita qualidade. Já estamos a falar sobre isso, vamos já tocar nesse assunto. Eu vejo também muitas vezes, às vezes vou ver o jogo dele, aliás, olha, estive com o Miguel Lopes a ver o último jogo dele da época, no sábado passado. Aquilo que eu noto é que muitas vezes os pais são muito mais exigentes que até o próprio treinador, não é? Que é o tal treinador de bancada. Tu não achas que isso pode prejudicar aquilo que pode ser um bom jogador de futebol? Prejudica, claro que prejudica. O meu filho mais novo, com 10 anos, também está a jogar.
E às vezes, não só no escalão do meu filho, no escalão acima, no escalão abaixo, há muitos pais que viram-se para o filho e vem para aqui, faz ali, chuta e passa e levanta-te, e às vezes os filhos até respondem: pá, não digas nada, pai, deixa estar. E acho que isso mete muita pressão nos miúdos. Acho que os miúdos têm que fazer o que o treinador diz. Se os pais não estão contentes com os treinadores e com esse clube, troquem-nos de clube. Agora, acho que os pais, cada um no seu lugar. Se os pais meteram lá o filho, deixem os treinadores fazer o trabalho. Não, e se querem falar, falem depois diretamente com o treinador ou com o coordenador da escola, mas durante o jogo, durante o treino, acho que é prejudicial. Sim. Como é que eram os teus pais contigo? Os meus pais eram tranquilos. Aliás, na altura era difícil os meus pais virem a Lisboa ver jogos. Mesmo em Moura, os meus pais tinham um café na altura. Pois. Era complicado assistirem aos meus jogos todos, mas eram tranquilos. Lembro-me na altura para a minha mãe estava tudo bem, não é? Que eu falhava. Eles acreditavam que tu ias ser jogador de futebol profissional? Não. Na altura, a minha mãe, com 14 anos, a minha mãe disse logo: não vais, não, nem pensar. O meu pai é que disse: mas é assim, se ele gosta, se ele quer ir, então ele que vá, ele gosta de futebol. E foi o meu pai até que tomou a decisão de me deixar vir. Mas lembro na altura dos séniores, que o meu pai às vezes fazia um bocadinho de pressão, no sentido de: pá, tens que rematar mais, tens que cruzar mais, porque tu passas a bola, o outro marca o gol, ele é que fica bem visto. E eu dizia: pai, mas eu sou defesa, sou lateral, não consigo estar sempre a rematar a baliza ou marcar um golo. Ainda por cima marquei muitos poucos golos. Mas o meu pai às vezes punha assim não era pressão, insistia um bocadinho mais comigo, para meu bem, claro. Mas não tinha assim grande pressão, porque o meu pai também nunca foi jogador. Às vezes: mas jogaste já a um sítio, onde é que chegaste? Eu tenho aqui uma pergunta, eu acho que ao fim e ao cabo também já respondeste, mas queria aqui se calhar personalizá-la um bocadinho mais, que é: qual foi assim a coisa mais importante que tu tiveste que abdicar em prol da tua carreira profissional? Se calhar os estudos. Eu lembro-me quando fui para o 10º ano, para a Rainha Dona Leonor, os treinos já eram de manhã e eu faltava às aulas e acabei por chumbar por faltas no ano a seguir exatamente a mesma coisa. E como eu queria mesmo terminar o 12º naquela altura, acabei por estudar à noite. Depois fui para a equipa B, para a equipa principal, e acabei o 12º já a estudar à noite. Depois, como eu estava a jogar na seleção, tinha o estatuto de alta competição e entrei na faculdade, entrei no FMH para tirar desporto, porque os meus sonhos eram ou jogador profissional de futebol ou professor de educação física. E na altura, quando estava já na primeira equipa do Sporting, com o treinador o José Peseiro, eu estudava no FMH. Então acabava o treino, nem almoçava e ia diretamente para o FMH. Há muita gente que não sabe isto, porque eu acho que não podia fazer, mas eu, como queria muito, ainda tive lá o primeiro semestre, só que depois, a partir de fevereiro, os jogos da Liga Europa, os estágios, acabei por fazer algumas cadeiras, outras não fiz porque eles não me justificavam as faltas, era um bocadinho, entrei com o estatuto de alta competição, claro. Eles não me justificavam as faltas, acabei depois por congelar a matrícula e mais tarde mudei de curso para a licenciatura em gestão imobiliária. Muito mas bem. Tive que abdicar da parte dos estudos que acho que são muito importantes, mas só podia escolher uma e claro que seguiste o teu sonho. Optei por o futebol. Todos olham para o jogador de futebol e a primeira coisa que pensam, e principalmente as pessoas que jogaram, os jogadores que jogaram na Primeira Liga, em clubes como o Sporting, como o Benfica, como o Porto, como o Braga, como o Guimarães, enfim, têm sempre aquela tendência de pensar que não têm mentalidade nenhuma, não têm estudos, acabaste de falar isso há bocado, não, quer dizer, são tipo, passa a expressão, são os gajos que dão os pontapés de uma bola e ganham milhões. Mas não percebem nada da vida, não percebem nada de gerir dinheiro, não percebem nada de nada. O que é que tu tens a dizer sobre isto e o que é que aconteceu contigo? Eu acho que encontramos jogadores que passaram por processos complicados, não é? A parte da gestão financeira, e outros que são muito focados também nessa área, porque eu acho que um jogador de futebol, apesar de não ter, se calhar, a maioria estudos ou uma licenciatura,
eu acho que a área do futebol transporta muitas qualidades para o que vem a seguir. A parte da disciplina, do compromisso, do foco. E muitos jogadores, apesar de não terem estudos, eles sabem como gerir a própria vida e o seu próprio negócio. Agora, claro que há outros que é exatamente o oposto. Como qualquer ser humano, não é? Como qualquer ser humano. Claro. Antigamente, se calhar na época do João Pinto do Porto, do João Pinto do Sporting, do Veloso, nessa altura era muito difícil terminar os estudos. Mesmo já na minha altura eu não os conseguia terminar, tive de terminá-los à noite, porque não era compatível com o futebol. Hoje em dia não, hoje em dia nós olhamos se calhar para uma equipa da primeira divisão e mais de metade da equipa terminar o 12º ano, que na minha altura terminámos 2 ou 3 o 12º ano. Hoje em dia há um bocadinho já essa facilidade, porque por exemplo a Academia do Sporting já tem um protocolo com a Escola Secundária de Alcochete, em que os miúdos têm horários diferentes dos treinos, mesmo isso para conseguirem terminar o 12º. Depois a licenciatura, isso já é muito complicado. Já é muito complicado. O que é que tu sentiste? Descreve-nos lá, se consegues descrever o sentimento que foi jogar pela primeira vez na equipa A do Sporting. Não, foi não deve ser igual, não é? Eu não sei, não tenho essa experiência, mas não deve ser bem igual. Eu posso contar, eu não me recordo exatamente o sentimento, mas eu posso aqui contar como é que foi o telefonema que eu recebi a dizer que ia fazer parte da pré-época com a primeira equipa. Eu tinha terminado o tal torneio de Toulon, que tinha jogado a lateral direito e nunca tinha jogado a lateral direito. As minhas posições na altura era médio defensivo, e calhou a jogar a lateral direito no torneio de Toulon, que até estava na altura o Ronaldo e mais outros jogadores conhecidos, não vale a pena agora dizer o nome deles todos, e liga-me o direto, depois acaba o torneio, fui de férias para Ibiza. E estava em Ibiza porque a minha época ia começar passado 3 semanas e a equipa principal do Sporting começava na semana a seguir, então eu estava em Ibiza, liga-me o diretor, eu olho para o telemóvel, não me digas que é para ir fazer a pré-época do Sporting. E ele diz: Miguel, olha, tens de estar aqui amanhã. E eu, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo também fiquei triste porque tinha acabado de chegar quase a Ibiza, estava lá 3 ou 4 dias, até não fui no dia a seguir, mas fui passado 2 ou 3 dias e já não tive mais férias, nessa altura tive uma semana de férias, mas muito feliz por começar a treinar com lá as férias. Claro. Boa. Olha, quem foi assim e tenho que fazer esta pergunta, já devem ter feito milhares de vezes, mas quem foi assim o treinador que mais te marcou até o dia de hoje? Eu acho que todos marcaram um pouco, todos conseguiram acrescentar um bocadinho mais de mim, conseguiram puxar uns por pressionarem mais, outros por me darem mais liberdade, outros por ensinarem um bocadinho mais a parte defensiva, outros mais a parte ofensiva. Claro que o Fernando Santos foi o treinador que me chamou à equipa principal do Sporting. Se calhar, se não tivesse sido ele, não sei se teria lá chegado à equipa principal. O Fernando Santos, claro que fica sempre marcado porque foi o treinador que acreditou em mim e meteu-me na equipa principal. Mas depois a seguir veio o Peseiro, um treinador que me deu muita confiança. Gosto muito do Mr. Peseiro. Depois, mais tarde, foi o Paulo Bento, que foi meu colega. Depois eu saí do Sporting e tive no estrangeiro, depois voltei para Portugal, tive o Jorge Costa, que também foi muito importante, porque foi numa altura que eu me lesionei, e ele também acreditou em mim. Bora Miguel, tens qualidade, eu sei que tiveste lesão, tiveste um ano e tal parado, mas bora, acredito em ti, e também foi muito importante para relançar outra vez a minha carreira. E depois no Braga, o Domingos, evolui bastante, acho que todos evoluímos muito nesse ano na parte defensiva, éramos uma equipa muito forte em termos defensivos, raramente sofríamos gol. E depois no estrangeiro tive outros treinadores, não deixando também falar nos treinadores da formação, do Lionel Pontes, do Paulo Leitão, do Zezinho. Todos eles importantes. Todos eles foram muito importantes para a minha carreira. Podes partilhar connosco assim alguma história caricata, seja de um treinador, de um jogador, assim uma história assim que seja caricata pela positividade, como é óbvio, e que tu te lembres?
Agora sim, eu tenho alguma história, mas não posso contar. Não, mas assim uma história que possas contar, claro, óbvio. Não, eu posso contar, se calhar as pessoas têm mais curiosidade, às vezes, do Cristiano Ronaldo. Nós vivemos numa residencial na Dom José, e aquilo era um quinto, as pessoas, pronto, isto que eu estou a contar, o que é que eu passei, o Ronaldo passou, o Carlos Martins, o Lourenço, muitos jogadores passaram por... Nós passámos por uma transição em que o estádio foi abaixo, nós vivíamos debaixo do estádio, não é? Debaixo das bancadas, o estádio foi abaixo e realojar-nos em residenciais, em hotéis. Sim. E nós ficámos numa residencial, que era a residencial de Dom José, na Duque de Lolé, quinto andar, sem elevador. Tá bom. Então, onde estava o Cristiano Ronaldo, até passa um vídeo que ele fala comigo a dizer que eu já tinha a PlayStation, que era mais velho, eu sou mais velho que ele 2 anos, e eu já tinha a PlayStation 3, que ele tinha custado para aí 300 e tal, 400, ele disse: "Ei, Miguel, isso é bué da caro." Então, nós na altura, eu era o mais velho naquela altura, tinha Playstations, eles iam jogar comigo, e depois eu já tinha a carta de condução e tinha um Seat Ibiza comercial. Então, muitas vezes, para irmos para os treinos, em vez de irmos de autocarro, tínhamos que apanhar o autocarro. Iam todos no carro? Íamos todos no carro lá. Eu ia a conduzir, o meu colega de quarto, o Filipe Costa, e depois a malta ia lá atrás, o Ronaldo, o Miguel Paixão, o Edgar Marcinho, muitos iam todos lá atrás, todos ali escondidos, passávamos a ponte. São essas histórias que nós às vezes, quando nos juntamos, ainda nos relembramos e fartamos-nos de rir com certas histórias e outras, como eu disse, que nem não posso aqui contar. As pessoas hoje, isto é uma curiosidade minha, as pessoas hoje olham muito para o Ronaldo, não é? E acredito que ele tem todo o mérito claro que sim. Na sua profissão e no foco que ele é. Diz-me uma coisa, ele nos bastidores, e já que estamos a falar em bastidores, ele nos bastidores era mesmo assim obcecado, era mesmo... Eu lembro-me de uma história, porque eu sou amigo do... Agora passou-me o nome, do Pedro... Agora? Pronto, não interessa. Do Pedro Barbosa. Do Barbosa? Sim. Okay. E eu lembro-me de uma vez estar a almoçar com ele, ele dizer: "Pá, o gajo é completamente obstinado, ele é o primeiro a chegar, ele vai para o ginásio, ele faz isto e faz aquilo, e diz que vai ser isto, e que vai ser aquilo, e que vai ter aquilo, e que vai ter..." Ele era mesmo assim, era mesmo muito obcecado. Sim, obcecado positivamente, não é? Voltando um bocadinho mais para trás, antes da equipa principal, nós, como vivemos todos juntos lá no centro de estágio, muitos de nós acabavam os treinos, acabávamos, por exemplo, à noite íamos ao jantar, depois de jantar, às vezes íamos, daquilo tinha lá um ginásio, da parte do futsal, da parte do vôlei, íamos todos para o ginásio, grande parte ia para o ginásio. Para o ginásio, depois aquilo tinha o campo de futsal, ficávamos lá, mas ele era sempre, ou dos primeiros, ou quando nós íamos, ele já lá estava. Ele tinha talento, não é? Como é óbvio, não é? Mas além do talento, ele ainda tinha mais vontade de trabalhar e de chegar lá acima. Muitos de nós também, não é? Muitos de nós éramos como ele, mas faltava depois a parte também do talento, não é? Mas muitos jogadores perdem porque têm muito talento, mas depois falta o resto. E ele o resto tinha tanto ou mais que nós. Pois, é transversal a qualquer profissão, ao fim e ao cabo, não é? Enfim. Bem, como é que tu passaste, e já que estamos quase a acabar, como é que tu passaste esta transição de jogador de futebol para o mercado imobiliário? O que é que te levou a fazer esta passagem e porquê o imobiliário? Olha, já que tocaste aí no Pedro Barbosa, eu na altura, quando subi à primeira equipa, joguei com o Pedro Barbosa, o Sapinto, o Rui Jorge, o Paulo Bento, esses jogadores mais velhos, o Beto, o Ricardo, já tinham outra visão na parte dos investimentos. E então eles falavam muitas vezes do imobiliário, de meter o dinheiro a render, e nós mais novos fomos absorvendo um bocadinho do conhecimento deles. E foi nessa altura que me despertou um bocadinho o imobiliário, onde eu comprei o meu primeiro apartamento. Depois voltei a comprar outro apartamento, renda passiva, compro, a prestação é 1.000, vou arrendar por 1.500. Isso despertou aqui algum interesse na parte imobiliária. Depois, mais tarde, até tirei uma formação que aquilo era, vinham uns dossiês para casa, que era da Ensina, sobre imobiliário, estudava, tenho que aprender.
Depois, mais tarde, acabei por tirar a licenciatura e para me profissionalizar um bocadinho mais. Não foi a pensar na empresa, não foi a pensar, foi para ter mais autoconhecimento e para fazer melhores investimentos e melhores negócios. Foi nesse sentido. E depois uma coisa leva à outra, abre a empresa, ajuda este, ajuda aquele, parceria com um colega de profissão. E fomos fazendo alguns negócios juntos com colegas e depois acabei por abrir a empresa com um amigo meu e hoje fazemos essa parte do investimento. Porque também constróis, não é? E a parte da construção. Gostas? Gosto muito, gosto muito. Se não gostasse, acho que não. Mas não é fácil, não é? As pessoas dizem, isso é muito fácil, ganhas montes de dinheiro, então vender uma casa é uma coisa tão simples, não é? Eu acho que é fácil para quem gosta e para quem se dedica. Eu acho que torna tudo um bocadinho mais fácil quando nós gostamos de fazer muito uma coisa, porque nós fazemos porque gostamos, não claro. É um sacrifício, não é como claro. Se calhar pessoas que estão numa profissão só para ao final do mês ter o seu ordenado para pagarem as contas. No meu caso não, foi mesmo por gosto. Boa. Estamos a acabar e eu lanço sempre aqui 2 desafios aos nossos convidados e acredito que tu és a pessoa, uma das pessoas também certas, são todos, mas tu talvez pela área que tu desempenhaste e pelo papel que tu desempenhaste na nossa sociedade portuguesa e não só. Tu vieste de Lisboa aos 14, não foi? Foi. Ok. Eu gostava que olhasse ali para a tua câmara e ali não é uma câmara, imagina que é o Miguel com 14 anos, que sugestões é que lhe darias agora? Que lhe daria agora... Quando ele tinha 14 anos, foi as mesmas que eu acreditei, para acreditar em ti, acredita nos teus sonhos, porque se acreditares, se te esforçares, vais lá chegar. Boa. O sonho comanda a vida. Eu sempre disse isto. Aliás, isso foi sempre uma das minhas frases chavões. E eu hoje tenho a frase um bocadinho adaptada, não é? Que é trabalha mais em ti que no teu próprio negócio. Mas sim, vai dar exatamente a mesma coisa. E desafio final. Vivemos num mundo um bocado estranho, não é? Tem muita evolução, o mundo mudou, não é? Do nosso tempo, do 19, que ainda sou um bocadinho mais antigo do que tu, pouco, mas sou. E fazem-se coisas hoje que eu acredito que se calhar os meus avós nem iriam acreditar. Acho que nem o meu pai ainda hoje acredita que há coisas que são possíveis de se fazer. Também com muitas guerras, com muita coisa. Eu acredito, sou uma pessoa que acredita no amor, eu acho que acredito que o amor move tudo, não é? Eu gostava que tu olhasses ali para a câmara e o que eu quero e o que eu desejo, o que eu ambiciono, o meu sonho é que este podcast, Os Bastidores do Sucesso, seja realmente um sucesso, não por mim, mas pelas histórias que podem impactar outras histórias. É por isso que eu me movo, é mudar a vida da pessoa que está à minha frente de alguma forma, nem que seja só com uma frase. Que mensagem é que tu deixarias ao mundo à data de hoje? E vamos imaginar que este podcast vai durar 30, 40, 50 anos e vai haver pessoas daqui a 50 anos a entrar no YouTube ou outra plataforma na altura que existir e a ouvir a tua mensagem. Que mensagens é que tu queres deixar? A mensagem que quero deixar é muito simples. Acho que temos que nos preocupar principalmente connosco, lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, escutar menos as críticas, olharmos para a nossa família, para os nossos amigos também com muito carinho, com muita dedicação, mas o mais importante, como referi, somos nós. O nosso sonho, a nossa dedicação, o nosso foco no que nós queremos e nunca desistimos dos nossos sonhos, porque se nós desistimos, nunca vamos saber se conseguimos ou não concretizar o nosso sonho. E é isto, Miguel. Obrigado. Obrigada por esta tão curta, mas impactante história, e são todas as que passam por aí. Claro que sim. Porque cada um de nós tem uma história e tu que estás a ouvir este podcast agora aí, acredita, tu também tens uma história e podes pensar que se calhar ela não vale nada, mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu aprendi há 10 anos atrás. Todas as histórias são importantes. A única diferença é a forma como tu a contas. Ela pode valer um tostão ou pode valer 1 milhão. E com esta eu despeço-me, mais um episódio incrível que não vais perder de certeza e volta a ouvir. Agradecer mais uma vez, nunca é pouco, a gratidão que eu tenho pela On Air Podcast por me permitir estar aqui com estes convidados incríveis, com as suas histórias de bastidores, não de sucesso, mas de bastidores que podem marcar a diferença também aí em casa, e vemo-nos no próximo episódio. Até já.